Olá, muito bom dia. Meu nome é Demir Aguiar, eu sou advogado e pastor do Ministério Voz do que Clama no Deserto. E a palavra que eu tenho para você no dia de hoje encontra-se registrada no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 19 ao 23, que diz o seguinte: Esse foi o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: Então quem és? Tu és Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Finalmente lhe disseram: Quem és? Dá-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Ok? Então aqui fala da passagem que João Batista foi inquirido acerca da sua identidade. Mandaram pessoas religiosas para inquirirem João Batista acerca da sua identidade e começa a perguntar quem que ele era. Perguntaram se ele era o Elias, se ele era o Cristo, se era o profeta. Ele diz: Não, eu não sou. Né? Mas insistiram com ele até que ele falou, usando as palavras do profeta Isaías, né, que havia profetizado acerca dele, diz: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor. Olha, é interessante, por que João Batista se autodenomina a voz do que clama no deserto? É preciso nós entendermos o contexto no qual João Batista estava ali inserido naquele momento. Entre o último livro do Velho Testamento, Malaquias, e o Novo Testamento, que iria ser iniciado, né, começar a ser escrito, né, havia um lapso temporal, né, de 400 anos. É um período que a gente chama período interbíblico. Um período de 400 anos de total silêncio, onde o Senhor não falava com o homem. 400 anos sem Deus se revelar ao homem, através de visões, de revelação, de pregação, né, de profecia. Total silêncio. E por que esse silêncio é estabelecido, né, entre Deus e o homem? Por conta da depravação moral existente, por conta do pecado. O pecado havia atingido níveis tão absurdos, né, que os sacerdotes estavam corrompidos, né, os sacerdotes estavam roubando de Deus, né? As pessoas estavam oferecendo em sacrifício o pior que eles tinham, né? Eles não estavam preocupados com a procedência daquilo que ofereciam a Deus. As pessoas, né? Os juízes, né? Estavam negociando as suas sentenças. O judiciário estava corrompido. Engraçado como é atual essa mensagem, né? Os comerciantes usando balança, né? Com 2 pesos e 2 medidas, né? Então um sistema de corrupção geral, moral, né, espiritual daquele povo. Então, neste contexto, o Senhor não fala. Num contexto de pecado, o Senhor não fala, porque o pecado faz inimizade entre Deus e o homem. Então, Deus não fala com o homem num contexto de pecado. Por isso que, depois de 400 anos, aparece um profeta, João Batista, no deserto, pregando o arrependimento. Então, João Batista começa a pregar o arrependimento, e é o único tema da mensagem dele: arrependimento. Arrepender porque é chegado o reino dos céus. Né? E quando eles então vão perguntar acerca da sua identidade, inquirirem, ele fala: Eu sou a voz do que clama no deserto. E por que João Batista se autodenomina a voz do que clama no deserto? Porque ele sabe que uma pessoa que está clamando no deserto, está gemendo no deserto, mas sem se arrepender, é como se ela não tivesse voz diante de Deus. É como se ela fosse muda, porque Deus não ouve a pecadores. Mas Deus ouve o pecador a partir do momento que ele se arrepende. Então, ele pregando o arrependimento, as pessoas em se arrependendo, né, é como se ele colocasse a voz na boca daquelas pessoas, porque a partir de então, elas passariam a ser ouvidas por Deus. Né? Engraçado que no livro de Crônicas, o Senhor deixa registrado o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja bem que só então, só a partir de então do arrependimento é que Deus passaria a ouvir as pessoas. Amém?
Então, querido, talvez você está clamando no deserto, talvez você está pedindo, você está chorando na presença até de Deus, né? Pedindo, esperando receber um milagre de Deus, precisando de uma intervenção de Deus, mas parece que Deus não te ouve, não ouve mesmo, se você não se arrepender, não é? Se você não cair em si e se arrepender, porque aí o arrependimento vai restabelecer a sua amizade com Deus, vai restabelecer a sua aliança com Deus, porque o arrependimento, ele precede a salvação. Você veja que João Batista é primo de Jesus, né? Mais velho que Jesus, 4 meses. E o Senhor Jesus, ele inaugura o seu ministério com 30 anos de idade, né? E por que Jesus não assumiu o seu ministério antes? Ele poderia ter feito antes, porque para isso ele veio, ele mesmo disse, né? Mas ele não fez porque era necessário que a mensagem do arrependimento fosse pregada, porque o arrependimento precede a salvação. Então logo João Batista pregou o arrependimento, o Senhor Jesus foi batizado por ele e o Senhor Jesus então assume o ministério salvífico, ok? O Senhor também está esperando você se arrepender para ele assumir a salvação, o ministério de salvação na sua vida, assumir o controle da sua vida. Amém? O arrependimento, então, queridos, coloca voz na boca daquele que está clamando no deserto. O arrependimento prepara o caminho, endireita as veredas para a salvação. Ok? Em nome de Jesus. Talvez você está clamando, mas você ainda não se arrependeu. Você é como se você não tivesse voz diante de Deus. Amém? Em nome de Jesus. E assim como o João Batista, ele precedeu a salvação, precedeu o ministério de Jesus ali, né? E ele é considerado o último profeta da velha dispensação. Assim também, a voz profética que se ouvirá antes da segunda vinda de Jesus, agora para buscar a sua igreja, vai ser também a voz profética do arrependimento. Uma nova palavra profética convidando as pessoas ao arrependimento em nome de Jesus, preparará a segunda volta do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra para o seu coração. Amém? O Senhor Jesus dando testemunho de João Batista, que falou, olha, nascido de mulher, João Batista é o maior profeta que existe. Interessante que João Batista não operou milagre, João Batista não orou para fogo descer dos céus como Elias, João Batista não abriu o mar vermelho como Moisés, João Batista não curou coxo como Pedro, não fez milagre nenhum. Mas na perspectiva de Jesus, o profeta que prega o arrependimento é o maior profeta. Talvez você é o maior profeta, querido, mas na opinião de outro homem, na opinião de outras pessoas, mas na perspectiva de Jesus. Como que você é visto? Você já parou para preocupar com o que Jesus pensa a seu respeito? Jesus dá testemunho de João Batista. Olha que coisa tremenda, né? Então, aquele que prega o arrependimento, na perspectiva de Jesus, é o maior profeta. Amém? Então, quero deixar essa palavra para você, em nome de Jesus. Onde você estiver agora, que você caia em si, se arrependa. Amém? O arrependimento é primo da salvação. O arrependimento é parente da salvação. Ele precede a salvação. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu deixo essa palavra para você. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus. O arrependimento põe fim o silêncio de Deus na sua vida. Talvez você não tenha ouvido Deus falar contigo. Você não tenha ouvido Deus te responder. Mas agora, a partir de hoje, você terá voz diante de Deus. Amém? Por isso, João Batista, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz daquele que está sofrendo, que está perecendo. Né? Então, a identidade dele, na verdade, ele se identificava com o seu ministério. Né? Amém? Enfim, deixa essa palavra para você. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. E lembre-se, só o Espírito Santo de Deus pode conduzir o homem no caminho de toda a verdade, e não apenas num aspecto dessa mesma verdade. Fica com Deus e até a próxima oportunidade.